o paciente deve assinar o termo de consentimento e ele devolve o termo para a gente assinado? Então, o Conselho Federal de Medicina falou, né, na resolução, que você tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente para fazer a teleconsulta, tá? Primeiro ponto é, teleconsulta, quem escolhe é o paciente, né? Você vai oferecer o serviço, vai dar disponibilidade de serviço, mas quem, no final das contas, vai escolher o serviço é o paciente. E para ele escolher, ele tem que ter a ciência do que ele está escolhendo. Então, você tem que ter um termo explicando o que é a telemedicina, as limitações relacionadas ao exame físico, tá? E também nesse termo pode incluir algumas questões relacionadas à questão, e se cair a conexão, como é que vai ser, tá? Se não conseguir acessar o link no horário, o que vai acontecer? Você pode fazer algumas observações nisso no termo. E aí vem o entendimento, né, jurídico sobre essas questões. O paciente, né, não vai assinar a caneta e mandar para você um original, tá? Porque você está fazendo uma consulta online, telemedicina, é tudo muito rápido, prático, né, e online. Então, o que eu recomendo? Utilize ferramentas, eu sempre falo, use um prontuário eletrônico com ferramenta para videochamada. Por quê? Quando o paciente agendar a consulta, ele vai enviar o termo de consentimento livre esclarecido no agendamento. O paciente vai ler, se ele concorda, confirma lá mesmo online, tá? Que nem quando você faz compra pela internet. Você vai lá, escolhe um produto, não tem lá na hora de pagar, concordo com os termos, né? Concordo com isso, concordo com aquilo, uma caixinha que você preenche. Isso é o ok, é o visto do paciente para fazer a telemedicina, tá? Se não for assim, vai ser bem difícil, né? Vai ser pouco prático. Outra maneira é você enviar o termo para o e-mail pessoal do paciente, ele lê o termo e ele escreve no e-mail, né? Lido, aceito, concordo com os termos, ponto. E envia de volta para você, tá? Então, isso vale, tem validade de que a pessoa recebeu, leu e concordou, tá? Porque pedir para o paciente assinar, duas testemunhas assinar aí no cartório, você não vai fazer essa consulta nunca, né? Então, tem que ser dessa maneira prática, tá? Então, por isso que eu recomendo as ferramentas para fazer telemedicina que tenham incluso o envio do termo de consentimento livre esclarecido e o ok do paciente, tá certo? Há quem queira a assinatura do paciente. Então, manda para ele o PDF do documento, ele assina, escaneia, fotografa, manda para você de volta e depois, quando ele for no seu consultório presencial, né, ou manda pelo correio aquilo assinado físico. Mas, como eu falei, é pouco prático, né? Tá? Essa última maneira aí, tá? Espero ter esclarecido, Maura. Vamos ver outra. Isso, então, as empresas de telemedicina que recrutam médicos também fazem esse termo? Sim, fazem, tá? Então, o paciente que vai se cadastrar para ser atendido numa empresa, ele também vai receber esse termo, tá? Eles fazem também. Eu ainda, além do termo, eu aconselho você registrar no prontuário que você conversou com o paciente, falou sobre as limitações também. Tudo que você puder registrar, mostrar que você fez, né, o máximo que você pôde para que fosse cumprida as normas e regras, é o melhor, tá? Isso aí. E, então, respondemos aí uma pergunta aí da Maura também, respondemos aqui as perguntas que foram enviadas para nós. Muito legal também essa pergunta sobre a questão da segurança, criar vínculo, né, com o paciente, né? Ainda tem muito essa questão, e o exame físico, né? Essa é a pergunta que eu respondo todo dia, né? E o exame físico, como fica? Como fica? Depende, tá? Então, depende das situações. E o exame físico, a gente tem algumas questões que são possíveis através da videochamada e outras que não. Por que eu sempre falo de videochamada também? Porque eu acho que é a melhor maneira de você fazer, por exemplo, uma teleconsulta. Porque, de qualquer forma, você, através de uma videochamada, né, uma conexão boa, câmera boa, tudo bem, iluminação, você consegue tirar muitas conclusões em relação ao paciente, né? O estado geral dele, né, se ele está em bom estado geral, você consegue também fazer um exame sumário de algumas questões neurológicas, ver se ele está lúcido orientado no tempo e no espaço, se ele está corado, se ele está cianótico, se ele está anictérico, por exemplo, dá para você ver algumas coisas, tá? Mas não é 100%, tá? Ok, mas é melhor do que você não fazer videochamada. Ou uma teleconsulta por telefone, menos informações
você vai ter, porque você já tirou qualquer informação visual que você poderia ter. E uma consulta por chat, por exemplo, só por texto, pior ainda, porque aí você tirou, além da visão, do que você poderia ver, você tirou toda a parte de comunicação verbal que você poderia ter. E na comunicação verbal, a gente consegue também tirar muitas conclusões. Então, né, faça teleconsulta sempre por videochamada, essa é a minha opinião, tá? E aquela questão de, e aquelas dúvidas lá no WhatsApp, não sei o quê. De certa maneira, muita gente já fazia isso, de responder perguntas no WhatsApp, até dar conduta. Existe uma resolução, uma norma, né, de 2017, foi um parecer, de 2017 sobre o WhatsApp. Então, falava ali que podia, de paciente seu, né, que fosse um paciente já conhecido, que você já acompanha, e para tirar dúvidas pontuais. Agora, a partir do momento que você vai estabelecer alguma conduta, isso já vira consulta, né? Então, muitos médicos já faziam, né, de certa maneira, telemedicina, e não estavam nem sabendo o que estavam fazendo. Telemedicina é teleorientação, também é, tá? Então, agora que a gente tem uma resolução, a gente tem oportunidade de formalizar esses atendimentos, fazer da maneira correta, o registro das informações e receber também os seus honorários pelo seu trabalho, tá bom?